fortaleza dos íntegros, para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. Mas a ruína de quem pratica o quê? A iniquidade. Então, olha como é forte. O segredo dessa palavra está nesse primeiro versículo. Está nessa passagem de Provérbios. O caminho do Senhor é a nossa o quê? Força. Repita assim: o caminho do Senhor é a minha força. Olha, o caminho do Senhor é o nosso segredo. O caminho do Senhor é o nosso quê? É o nosso segredo. Se você está no caminho do Senhor, você está forte. Se você está fora do caminho do Senhor, você está vulnerável. O que é que o diabo ele quer? Que você fuja do caminho do Senhor. Porque se você fugir do caminho de Deus, você é uma presa fácil na mão dele. Quem está entendendo, pastor? Você é o quê? Uma presa fácil na mão dele. O interessado que você saia do caminho do Senhor é o diabo, é o maligno. Então, quem está no caminho do Senhor está o quê? Guardado. Quem está no caminho do Senhor está protegido. Então, o nosso segredo, a nossa força é estar no caminho de quem? Do Senhor. Fala assim para o teu irmão do lado: não saia do caminho do Senhor. Não saia do caminho de Deus. Olha, pastor, está cheio de gente lá fora, inclusive até dentro da sua casa, usado pelo diabo para querer tirar você do caminho do Senhor. Você acredita nessa frase que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus? A Bíblia fala que esse mundo jaz de quem? Então a voz desse povo é a voz de quem? O diabo. A voz de Deus está aí na sua mão. É a palavra de quem? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Olha, pastor, não procrastine. Não o quê? O que é procrastinar, pastor? Deixar para amanhã. Adiar. Tomar outro rumo. Olha, pastor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é quem? Não existe outro caminho. Se você está no caminho de Jesus, no caminho de Deus, você está forte. Se você está nesse caminho, você é invencível. Mas se você desvia do caminho, você se torna uma presa fácil nas mãos do maligno. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Existe uma praga chamada desânimo. Chamada o quê? Desânimo. Ela rasteja atrás das nossas roupas. Ela rasteja atrás do quê? Ela é que nem uma cobra. Ela é que nem o quê? A cobra, quando ela se aproxima da gente, ela mostra a presença dela. Ela não quer que ela venha ser o quê? Notada. Porque se a gente nota que a cobra está lá, a gente já vai o quê? Para cima dela, já vai se defender. Então, o desânimo ele é que nem uma cobra. Ele é que nem o quê? Que rasteja através das nossas roupas. Ela rasteja fazendo a gente desacreditar. Ela rasteja através das maquiagens. Ela rasteja através das nossas viagens. Ela rasteja inclusive atrás da Bíblia. Atrás do quê? Quantas são as pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, mas que fica lá com a Bíblia na mão, subindo e descendo com a Bíblia na mão? Diferente assim, não lê uma passagem, não pratica nada do que está escrito na palavra de quem? E está lá com a Bíblia na mão, desanimado. Está lá com a Bíblia na mão, em depressão. Está lá com a Bíblia na mão, com ansiedade. Está lá com a Bíblia na mão, desesperado. Está lá com a Bíblia na mão, com tudo dando errado, com a vida destruída. Por que, pastor? Porque o desânimo é que nem uma cobra, é que nem uma serpente. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. O desânimo está também por detrás dos títulos. Por detrás do quê? Quantos são os pastores hoje que estão desanimados? Obreiros que estão desanimados, estão
com sorriso, está ok? Como assim, pastor? Quanta gente a gente conhece, e talvez está falando até de você mesmo, que está sofrendo, que está numa situação difícil, e está lá no Instagram, lá sorrindo. Quem conhece gente assim? Vamos falar a verdade? Quem conhece gente assim? Fala aí, igreja. Que está padecendo, só vive chorando, só vive sofrendo, tem tanto suicídio, e está lá no Instagram. Eu estava vendo um relato de uma jovem que antes de suicidar estava dando risada, 1 hora depois se matou. 1 hora depois o quê? Quer dizer, era uma pessoa que viveu uma vida de quê? De aparência. Quando são casados que diante das câmeras do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, dessas redes sociais, é uma porretada, abraça e tudo mais, mas quando fecha a porta dentro de casa é um terror. É um casamento de quê? De aparência. É uma vida de aparência. Quando são os pastores, bispos, obreiros, que ficam aí dando uma de santinho, diz que tem Deus, que tem aquilo, e já não fala com Deus de verdade há muito tempo, que está distante de Deus há muito tempo. E o início dessa queda é o desânimo. O início dessa queda é o quê? É o desânimo. Quando são as mulheres que enchem o rosto de maquiagem para esconder o rosto que está todo destruído de tanto chorar, de tanta dor, de tanto sofrimento que está passando. Quem está entendendo, pastor? Chega de viver uma vida de quê? De aparência. Glória a Deus. Olha, meu pastor, o desânimo é insaciável. O desânimo é o quê? Insaciável. O desânimo é a vida. Ele fala que a vida já não vale mais a pena. Uma das coisas que o desânimo ele coloca dentro de nós é aquela frase: a vida já não vale mais o quê? Para que viver? Para que existir? Ninguém gosta de você. Você foi traído. Você nunca deu certo com ninguém. Você não tem amigo de verdade. Tua família não gosta de você. Ninguém gosta de você. Esse mundo não te ama. Esse mundo não quer você. Se mate, acabe com tua vida. A vida acabou. E quantas são as pessoas que se entregam a essa frase, que se entregam a essa palavra? Tem gente que só vive chorando. Tem gente que só vive desanimada. Mas na rede social vive o quê? Mas é tudo vida de quê? Quem está entendendo, pastor? Então a gente entende que o desânimo é algo que ele sabe. Ele quer, olha, pastor, ele quer esgotar todas as suas forças. Ele quer esgotar todas as suas forças. Ele quer te levar para o fundo do poço. Ele quer te levar para além do fundo do poço, como diz o nosso apóstolo. Ele quer te levar para a tábua da beirada. Ele quer acabar com você. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então nós não podemos nos entregar ao quê? Ao desânimo. Quem está entendendo, pastor? Nós não podemos nos entregar ao desânimo. Nós não podemos procrastinar. O que é procrastinar? Querer resolver as coisas amanhã. Tem gente que é toda hora tem esse negócio, quer deixar tudo para amanhã. E tem uma coisa: cada dia tem o seu leão. Repita assim: cada dia tem o seu leão. Se você não mata o leão de hoje, amanhã vai ter quantos leões? E se não matar o de amanhã? E assim vai virar uma bola de quê? E a situação vai ficar difícil. Olha, pastor, você não pode fugir do leão. Se tem um leão hoje, vai por cima dele. Se tem um leão hoje, encara o desânimo, a procrastinação, a depressão. Ela vai dizer para você que você não tem força, que você não pode. E a depender do estado psicológico da pessoa, a pessoa vai sentir tontura. Não sei se você sente isso. Vai sentir tontura, vai sentir sensação de mal-estar, ânsia de vômito. E por que isso, pastor? É falta de vitamina no corpo? Não. É porque a pessoa está desanimada. É porque a pessoa está procrastinando. É porque a pessoa está em depressão. É porque a pessoa está perdendo o prazer de quê? Da vida. Está perdendo o prazer de viver. Quem está entendendo, pastor?
Olha aqui para mim. A maior fonte de desânimo é quando nós assistimos a prosperidade dos ímpios. A maior fonte de desânimo é quando nós assistimos a prosperidade de quem? O que é assistir a prosperidade do ímpio? É o seguinte: é você ser dizimista, é você ser fiel a Deus, é você ter uma vida com Deus, e você está vendo lá uma pessoa que trai, que adultera, que briga, que bate, que rouba, que faz, que acontece, que não quer nada com a igreja, que não quer nada com Deus, prosperando. Talvez você tenha um vizinho, uma vizinha, um parente, um familiar que só vive na cachaça, que só vive na droga, que só vive fazendo coisa errada, que só vive passando os outros para onde? Que não bota a planta dos pés na igreja, que ainda fala mal da igreja, que ainda fala mal de Deus, que fala mal de tudo. E você vê que essa pessoa está ficando por cima. E você está vendo que essa pessoa está comprando carro novo, que essa pessoa está construindo casa, que essa pessoa está desenvolvendo e você não está desenvolvendo. E você se pergunta: como é que eu estou todo dia na igreja? Como é que eu sou dizimista? Como é que eu sou fiel a Deus? E o incrédulo está prosperando e eu não estou prosperando. Sabe por quê? Porque quem está dando para esse incrédulo é o diabo. E o que o diabo dá, daqui a pouco ele quer. Ele toma. Mas você não. Tudo que está sendo feito na tua vida, está vindo das mãos de quem? E o que Deus te dá, o diabo não toca. O que Deus te dá, o diabo quer? Não toma. Tudo que vai acontecer na tua vida vai acontecer no tempo de Deus. Olha, pastor, o que é mais fácil? Construir uma casa edificada na rocha ou uma casa edificada na areia? O que é mais fácil? Uma casa edificada na rocha ou uma casa na areia? Na areia. Uma casa edificada na areia é o quê? Constrói-se o quê? Rápido. Mas uma casa edificada na rocha é o quê? Demora. Mas olha, pastor, quando vem um vento, a casa edificada na areia é o quê? Desaba. Mas quando vem o vento sobre a casa edificada na rocha, não se abala, porque a casa foi edificada na rocha. E diga aí, quem é a rocha? Bem forte, meus irmãos. Diga: a minha casa é edificada na rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Está acontecendo no tempo de quem? Olha, pastor, quantas são as pessoas que talvez tenha até sentado aqui na cadeira, que casou no seu tempo, na sua ansiedade, no tempo dos outros, e você quebrou a cara, e você se separou, ou você está num péssimo casamento, tudo por causa do seu desejo, do seu coração, da sua ansiedade ou da vontade dos outros, você quebrou a sua cara. Por quê? Casa edificada na areia. Porque se a casa fosse edificada na rocha, esse casamento estaria bem até hoje. Porque, pastor, o que Deus constrói, o diabo não toca, mas o que o diabo dá, ele toca. Quem está entendendo, pastor? Eu estou falando a mentira ou estou falando a verdade? É mais pura realidade, Deus. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Nosso maior problema não é lidar com o fracasso, mas sim com o sucesso dos outros. Mas sim com o sucesso de quem? Dos outros. A gente não tem problema em fracassar, desde que todas as pessoas também fracassem. Isso aí é da natureza humana. Isso aí é do quê? Como assim, pastor? Entenda uma coisa: você aceita até fracassar, se a outra pessoa também o quê? Porque aí você diz assim: eu fracassei, mas fulano também o quê? Fracassou. Mas a pior coisa que acontece, principalmente no ego do ser humano, é ele fracassar e ele olhar para o lado e ver que o colega está o quê? Né? Sim ou não? É uma dor na alma, é uma tristeza, porque você fala assim: como é que eu fracassei e fulano está o quê? Está o quê? Está arrebentando, está dando certo. Então, o ser humano ele prefere que ele fracasse e que o outro também o quê? Aí ele vai ter paz para a alma dele. Mas se ele vê que o outro está arrebentando e ele está fracassando, ele se sente o quê? Para baixo. Ele se sente desanimado. Quem está entendendo, pastor? Salmo 37, versículo 1.
ansiedade, problemas psíquicos, essa palavra é libertadora para você. É libertadora. Viva essa palavra de hoje. Salmo 37, versículo 1. Olha o que diz: não dividimos por causa dos malfeitores, não tem inveja dos que praticam o quê? Pois ele dentro em breve definharão, eles o quê? Como a relva e murcharão como a erva o quê? O que significa? Sabe aquele lá que está dando risada de você, está traindo a esposa, que está bebendo cachaça, está vivendo lá na orgia, na imundícia, na podridão, fica lá dizendo para você: está vendo aí, rapaz, eu estou aqui, ó, arrebentando dinheiro no bolso, trai, faça, acontece, que não sei o quê, e você está aí, você fica na igreja, você diz que é irmão, e você está aí todo quebrado, todo detonado, e eu estou aqui arrebentando. Você diz que eu sirvo ao diabo, eu estou aqui arrebentando. O que Deus diz o que é que Deus fala do que vai acontecer com essa pessoa? Volta lá, versículo 2: pois em breve definharão como o quê? Como a relva, e murcharão como a erva o quê? O que significa? O que o diabo está dando para ele, daqui a pouco o diabo vai o quê? Sabe por quê? É cara de ficar na onde? Na língua. Olha, pastor, me diga aí, uma pessoa que foi lá para o terreiro, que ofereceu trabalho para uma entidade feminina, para destruir um casamento, para ter um homem, para ter uma mulher, que foi para uma bruxa, que foi para um bruxo, para ter um homem, para ter uma mulher, me diga se essa pessoa foi sucedida. Por pouco tempo foi. Por quê? Porque o diabo dá, mas daqui a pouco ele é o quê? Ele até dá o casamento, ele até dá aquele homem, ele dá aquela mulher, mas olha, pastor, daqui a pouco ele o quê? E ele tem acesso àquela alma. Porque tem uma coisa: quando você faz uma macumba, uma bruxaria, quando você vai fazer algo em oculto que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você está vendendo a sua alma para aquela entidade. Você está abrindo mão da sua salvação. Você está o quê? Abrindo mão da sua o quê? Da sua salvação. E a sua salvação é a sua maior riqueza. E a sua salvação é o seu maior tesouro. Quem está entendendo, pastor? Gente, quem serve, quem faz essas coisas, não tem paz, não é feliz. Você vê, é um relacionamento que abre. O demônio que dá aquele casamento para você, aquela entidade que dá, você vê, o casamento é atribulado. Casamento é o quê? É atribulado, até que chega um momento que acaba. Porque o demônio que dá, o demônio daqui a pouco quer. É por isso que nós temos que fazer as coisas segundo a palavra de quem? Se preocupe não, esse aí que está bebendo, que está fazendo, que está passando na sua cara. Ele diz: fulano, todo dia você está na igreja, né? Sua vida não muda. Aí aqui, ó, eu bebendo, eu fazendo. Deus está dizendo: o dia desses aqui estão o quê? Então permaneça firme na presença de Deus. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Deus revela o que vai fazer conosco. E ainda assim continua no processo. E ainda assim continua no quê? Olha, pastor, Deus, antes de fazer, Ele revela. Deus, antes de fazer, Ele faz o quê? Ele revela o plano dele, a obra dele, o projeto que Ele tem aonde? Na nossa vida. Mas depois da revelação, vem o processo. Esse é o agir de Deus. Esse é o trabalhar de Deus. Depois da revelação vem o quê? Você sabe qual é o processo? É o caminho, é o trajeto que você vai fazer até alcançar o quê? A bênção. É o projeto, é o caminho, é o trajeto que você vai fazer até alcançar o teu quê? A tua promessa, a tua bênção, aquilo que Deus tem direcionado para a sua vida. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. O visionário, ele vê que o caminho vai se tornar. Ele vê o quê? Ele consegue enxergar o que ele vai se tornar. O visionário, ele consegue enxergar aquilo que vai acontecer na vida dele. Ele consegue ter essa visão.
ele consegue enxergar, ele consegue ter esse olhar. Eu creio que lá na frente eu vou me tornar jovem. Eu creio que lá na frente o que Deus prometeu vai o quê? Ele já consegue enxergar antes das coisas o quê? Porque ele tem uma visão visionária. Ele tem um olhar visionário. Você tem que ter um olhar o quê? Visionário. Não dá crédito no que está acontecendo agora, mas tem um olhar visionário daquilo que vai vir, daquilo que você vai se tornar. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Quando abrimos os olhos, nos deparamos com aquilo que está acontecendo no momento. Mas quando nós temos uma visão visionária, nós acreditamos naquilo que nós iremos nos tornar. Diga agora a Deus. Então nós abrimos os olhos, nós acabamos enxergando o que está acontecendo no momento. E talvez o que está acontecendo no momento é o casamento virado de cabeça para baixo, família destruída, vida financeira uma derrota, saúde doente e enfermo, problemas de saúde, enfermidade. Você abre os olhos e a dor está lá no teu corpo, o queimou está lá no teu corpo. Mas se você tiver a visão visionária, você já vai enxergar o teu corpo curado. Você já vai enxergar a tua família servindo ao Senhor. Você já vai enxergar você vivendo os melhores anos de casado. Você vai enxergar a tua vida transformada. Você vai ver Deus mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que diz a palavra. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que diz. A esperança que se adia faz adoecer o que? O coração. Mas o desejo cumprido é árvore de quê? Da vida. Presta atenção aqui no pastor, olha aqui para mim. Ninguém quer esperar. Ninguém quer o quê? Esperar. Ninguém quer caminhar. Ninguém quer caminhar. Todo mundo quer que as coisas aconteçam o quê? Agora. Olha o que a Bíblia diz. Que a caminhada, que o esforço faz doer o quê? O coração, a alma. Mas o que acontece com facilidade, o que acontece agora, alegra o nosso quê? Coração. Porque todo mundo quer as coisas do quê? Com dificuldade ou com facilidade? Quem quer as coisas com dificuldade aqui? Levanta a mão. Quem quer as coisas com facilidade? Todos nós queremos. Ninguém quer nada difícil. Quem está entendendo, pastor? Mas olha, pastor, com Deus o caminho é completamente diferente. Deus mandou Israel para onde? Para o caminho mais curto, o caminho mais rápido, ou para o caminho do deserto? O caminho de Deus é completamente diferente do nosso caminho. Quem está entendendo, pastor? Então, olha, pastor, doendo ou não doendo, contrariando ou não contrariando, obedeça e faça a vontade de quem? De Deus. Olha aqui, pastor. Davi, ele foi ungido como rei. Davi foi o quê? Ungido como rei. E ele se tornou rei naquela hora? Ele já foi logo para o trono? Nem nada. Quando o óleo desceu sobre a cabeça dele, o que foi que Samuel falou? O que ele ia ser ou o que ele ia se tornar? Samuel falou o que ele ia ser naquela hora ou o que ele ia se tornar? Se tornar. Quem está entendendo, pastor? Então Deus, Ele não fala o que você vai ser, Ele fala o que vai acontecer, que você vai se tornar. Deus falou que é papeiro, que ele iria ser pescador de quê? Ele se tornou pescador de alma do dia para noite? Tudo que aconteceu foi o quê? Um processo. Diga agora a Deus. Para Davi se tornar rei, teve o quê? Teve um processo. Quem está entendendo, pastor? Entenda uma coisa: seguir a Deus, você tem que estar disposto a seguir esse processo. Seguir
a Deus, você tem que estar disposto a caminhar o caminho dele, porque o caminho dele te protege. Diga, o caminho de Deus me protege. O caminho de Deus me guarda. Você não tem ideia de como é importante esse caminho. O diabo fica desesperado quando vê você trilhar esse caminho, porque o que o diabo quer é que você trilhe os caminhos do seu coração, que é enganoso, mentiroso, desesperadamente o quê? Repita assim: jamais acelere o processo daquilo que Deus tem para você. Olha, pastor, não quero acelerar não. Tem gente aqui que já tentou acelerar e caiu no meio do caminho. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Não acelere não. Ande do tempo de quem? De Deus. Não acelere nada não, porque senão você vai quebrar a cara. Glória a Deus. Repita assim: uma bênção cedo demais nunca será uma bênção. Isso aqui é muito forte. Olha que frase forte. Uma bênção cedo demais nunca será o quê? Uma bênção. Vem cá, eu tenho um carro. Se eu chegar para Isabela com 11 anos de idade e falar assim: Isabela, leva tua mãe lá em Coqueira, leva tua mãe lá em Paramirim, toma um carro aqui. O carro vai levar ela, sim ou não? O caminho vai levar ela, sim ou não? Mas ela não tem estrutura, ela não tem potencial, ela não tem capacidade, ela não tem sabedoria naquele momento para levar aquele carro até Coqueira, para levar aquele carro até Paramirim. Por que isso, pastor? Porque ela não está o quê? Ela não está preparada. Sabe qual é o problema? É que você quer dirigir um carro sem estar capacitado, sem estar estruturado, sem estar preparado, e no final vai acabar o quê? Vai acabar o quê? Mal. Vai acabar péssima essa história. Quem está entendendo, pastor? Olha, pastor, só queira dirigir o carro quando você tem estrutura, quando você está estruturado, quando você está preparado, quando você está capacitado para dirigir. Tudo é do tempo de quem? De Deus. Tem gente que quer casar e não tem estrutura nenhuma para casar. Não está no tempo ainda. Tem gente que quer ser empresário, mas não tem estrutura nenhuma ainda. Tudo vai acontecer no tempo de quem? De Deus. Glória a Deus. Isso aqui é muito forte. A bênção cedo demais nunca será o quê? Uma bênção. Bênção cedo demais nunca será uma bênção. Olha, pastor, que ela demore, mas que ela chegue e ela permaneça para o resto da nossa vida. Diga glória a Deus. Que ela permaneça, que ela fique, e que o diabo nunca coloque a pata suja dele. Glória a Deus. Olha aqui, pastor, Deus sabe a hora de te abençoar. Fala assim para o teu irmão: vaso. Diga vaso. Deus sabe a hora de te abençoar. Olha, pastor, Deus sabe a hora que você tem que casar. Não é sua amiga, não é seu vizinho, não é fulano, não é Beltrano, não. Quem está entendendo, pastor? Deus sabe. Deus sabe a hora que Ele vai agir e vai acontecer coisas grandes. Deus sabe. Deus sabe quem é a pessoa certa. Deus sabe quem são as amizades certas. Deus sabe qual é a porta certa. Deus sabe o momento certo de te abençoar. Porque é Ele que tem esse poder. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Às vezes Deus faz nós desacelerar para que através dos passos que a gente trilha de forma rápida, nós venhamos tropeçar. Nós vemos o quê? E refazer os passos. O que é refazer os passos? Voltar para onde? Para trás, para que assim a gente vê o quê? Aprender. Olha, pastor, errar é humano, persistir no erro é o quê? É burrice. Você já sabe já qual é o caminho. E qual é o caminho que você está protegido? Qual é o caminho que você está protegido? É o caminho de quem? É o caminho de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que. Então, olha, pastor, o que Deus tem preparado para você é coisa grande. Não queira acelerar nada, não. Chega de ser ansioso, chega de ouvir essa porcaria desse
só fez você quebrar a cara a sua vida toda. A partir de hoje, lâmpada para os seus pés seja a palavra de quem? O que é que esse mundo mais fala aí? Ouça a voz do quê? E Jesus, ele manda nós ouvirmos a sua o quê? A sua palavra. Glória a Deus. Então é melhor ouvir a palavra de quem? De Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Você me perdoe, igreja, mas eu não consigo dar qualquer coisa para você. Para o meu Deus e para você eu dou o meu melhor. Glória a Deus. Eu dou o meu melhor. 3:13, olha o que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão adiante de mim. Diga glória a Deus. Mano, pastor, é que Deus está dizendo, que a partir de hoje nós vamos seguir o quê? O caminho de quem? O caminho dele. Que o que aconteceu sempre no passado vai ficar para onde? Que tudo vai ficar o quê? De aprender, para que você não cometa mais esses erros daqui para frente. Tudo vai ficar como aprendizado. Para finalizar, Jó capítulo 23, versículo 10. Livro de Jó. Olha o que diz: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia com o quê? Ouro. Os meus pés seguiram as suas. Eita, Deus poderoso. Por que Jó foi aprovado como ouro? Porque os pés dele seguiram o quê? As suas pisadas. Guardei o seu quê? E não me desviei dele. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Deus poderoso. Já disse, eu fui bem sucedido, eu fui abençoado, porque os meus pés pisaram as suas pisadas, porque eu não saí dos seus caminhos, eu não me desviei dos teus. Então o segredo é seguir o caminho de Deus. Olha, pastor, vai ter gente que infelizmente vai sair da igreja, vai ter gente que está no nosso meio, mas não é um de nós. Vai ter gente que vai seguir os seus próprios caminhos, o caminho dos outros. Mas você não. Olha, pastor, olha aqui para mim. Não decepcione Jesus. Não decepcione Jesus. Permaneça aqui. Permaneça aqui. Glória a Deus. Permaneça o quê? Firme. Pisando os caminhos de quem? Os caminhos de quem? De Deus. Cada pisada que ele der, pise nas pisadas de quem? Como diz Jó, de Deus. E não se desvie do seu caminho. Olha, pastor, quem quiser se desviar, se desvie. Você vai continuar pisando nas pisadas do mestre. Bem forte para o nosso Deus.